Amigas e amigos, o desafio mais complexo desse processo golpista é desvendar esta geringonça jurídica que a mídia e o Grupo Globo, sobretudo, criou e deu o nome de Operação Lava Jato. É uma trapaça por dia, a criação de uma grande ficção, de uma novela, semelhante a esses folhetins de quinta categoria, de baixíssima densidade intelectual que a gente vê por aí. Com isso, eles criam um enredo e vão envolvendo parcelas importantes da população nesse enredo. Uma novela mesmo, né? Quem vai ser preso, quem vai ser denunciado, qual o corrupto, entre aspas, que vai cair na engrenagem desta geringonça jurídica. Com isso, vão alimentando a indústria da desinformação, essa guarda pretoriana da mídia que eu tenho falado aqui, essa rataria pretoriana que a mídia criou para erguer barreiras em torno do espectro da Operação Lava Jato e impedir que parcelas importantes da população tenham conhecimento da realidade. Com isso, eles vão embotando a consciência dessas parcelas da população, impedindo que elas tenham a compreensão de que o futuro do país, o futuro dos brasileiros, o futuro da nação está hipotecado nessas farsas. Eu comentei aqui aquela coluna da Miriam Leitão no jornal o Globo, e é importante a gente prestar sempre atenção no que essa gente diz, que ela confessa ali que a mídia é a correia de transmissão dessas trapaças, dessa geringonça chamada Operação Lava Jato, que ela diz que fontes revelaram, fontes lá de dentro da Operação Lava Jato revelaram que eles vão acelerar os trabalhos, e esse ano vão trabalhar intensamente, ano da sucessão do presidente golpista Michel Temer. Isso que ela escreveu é a confissão do que eu venho falando aqui, da corrupção, do espectro da Operação Lava Jato, essa relação promíscua que existe no espectro da Operação Lava Jato. Fontes? Quais fontes? A gente pode até imaginar quais são essas fontes. Agora, isso revela que a geringonça chamada Operação Lava Jato funciona basicamente à base de corrupção. É a graxa que faz esta engrenagem toda funcionar. Diria o ministro Marco Aurélio Mello, né? Uma ajudazinha daqui, uma ajudazinha dali, corrupção grande e corrupção pequena. Um livrozinho vendido aqui, uma palestrazinha vendida ali, uma aulazinha do Sérgio Moro na PUC do Rio Grande do Sul, uma palestrazinha do Sérgio Moro lá na APAI para ajudar a Rô, a sua esposa, uma palestrazinha do Sérgio Moro para os crentes, entre aspas, corruptos de Maringá, envolvidos na corrupção de Maringá. E quando eu digo crentes, eu sempre faço questão de dizer que são entre aspas. Não falo dos religiosos verdadeiros, honestos. Falo desses vigaristas, picaretas. E também, quando eu falo crentes, entre aspas, não me refiro só aos evangélicos. Tinham lá várias religiões, inclusive o arcebispo da Igreja Católica, o Dom Noar Batiste. A Miriam Leitão diz que eles criaram lá em Curitiba uma sala blindada, reforçaram o time de investigadores da Força Tarefa da Operação Lava Jato, estão trabalhando nessa história da Odebrecht. Acharam as senhas, as chaves que disseram que tinham perdido. É o que a gente pode deduzir das fontes aqui da Miriam Leitão. Diz que tinham perdidos, o boquiroto Carlos Fernando dos Santos Lima correu lá no jornal o Globo para dizer que perdeu, não tem mais o que fazer, de repente acharam. Aliás, o pessoal aí do site Duplo Expresso fez um brilhante trabalho, gravaram mais de 3 horas, disseram eles, de um depoimento explosivo de uma fonte de dentro da Odebrecht, confessando todas as maracutaias, confirmando o que eu tenho falado aqui desde o início dessa história das delações da Odebrecht. Assim que surgiram as primeiras informações dessa tal mega delação, eu comentei isso aqui, manobra para ocultar corrupção, varrer Caixa 2 para debaixo do tapete. É uma questão de lógica, elementar. A Operação Lava Jato não foi criada para investigar corrupção, para investigar Caixa 2, abrir o caixa preta do Caixa 2. Ela foi criada para fazer politicagem. Sentaram em cima, cansei de falar isso aqui, sentaram em cima das delações da Odebrecht e estão fazendo todas as manipulações que eles naturalmente teriam que fazer. Pela lógica, pela função precípua dessa geringonça jurídica. Está aí o caso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A defesa do ex-presidente pediu para a perícia pediu aí para um perito fazer algumas perícias e esse perito constatou coisas absurdas.
falsificações de datas, de assinaturas, de documentos. Inclusive essa história do banco lá do Caribe que eu comentei aqui há muito tempo, da Odebrecht, que a Odebrecht comprou um banco e a Operação Lava Jato fez vistas grossas. Não investigou, não foi atrás. É conivência clara, cumplicidade. É porque é do interesse da lógica. É importante a gente registrar a coisa por esse ponto de vista, por esse viés. Agora, a partir de tudo isso, eles vão fazendo as politicagens deles. A Miriam Leitão, por exemplo, disse que reforçaram também o time em Brasília. A Polícia Federal está trabalhando lá para concluir os inquéritos. São 273 inquéritos que tramitam no âmbito do Supremo Tribunal Federal. E o delegado-geral da Polícia Federal, o Fernando Segovia, disse que isso tem que acabar antes das eleições. Olha aí que detalhe importante. Eleições. A sucessão do presidente golpista Michel Temer. A partir disso se estabelece as guerras de facções. Estabelece-se a nitidez das três dimensões do golpe que eu tenho falado aqui, as duas facções e o outro espectro democrático, progressista, popular, que faz oposição ao golpe. Essa lógica da caçada infame e indecente ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a ideia Lula, que eu tenho comentado aqui. E aí eles, dentro da guerra de facções, eles se utilizam de armas de baixíssimo nível. Essas declarações, por exemplo, do diretor-geral da Polícia Federal, Fernando Segovia, a respeito do inquérito do presidente golpista Michel Temer, no caso lá do inquérito do Porto de Santos, quem acreditar que isso foi involuntário está incorrendo numa ingenuidade impressionante. Isso foi calculado, faz parte da guerra de facções. Tanto é que o governo golpista disse, nós não vamos substituir o diretor coisíssima nenhuma. Ele está lá porque ele tem uma função, ele foi posto lá para fazer esta função. E aí é importante também a gente observar um outro aspecto relevante de tudo isso, que são essas associações que eles criaram para se acompliciarem, para se acobertarem, para criar aí uma espécie de guarda-chuva para proteger a lama, para proteger essas corrupções do espectro da Operação Lava Jato. É associação disso, associação daquilo, até a associação dos delegados federais se manifestou. O presidente soltou aí uma nota dizendo que o responsável pelos inquéritos é o delegado que preside o inquérito, não o diretor-geral da Polícia Federal. Olha aí o nível até onde chega a coisa. A associação claramente foi instrumentalizada para servir a lógica da corrupção do espectro da Operação Lava Jato. E outras tantas mais, associação de juízes, de promotores, tem até um aí que chama Roubalinho, é o presidente da Associação dos Procuradores da República. Não sei se dá para associar o nome à pessoa, mas o fato é que, no contexto geral, essas organizações existem para isso. E é daí que eles vão tirando as politicagens deles. O jornal Estado de São Paulo revelou aí essa história dos penduricalhos, que é uma gigantesca soma de recursos públicos que cai na mão dessa gente, inclusive sonegando imposto, que eles dizem que faz parte do salário e, pela lógica da matéria do Estadão, eles teriam que pagar impostos e não pagam, furando o teto salarial, porque se é salário, estão violando o teto salarial, o teto constitucional. Isso é corrupção clara, não tem como fugir da constatação de que isso é corrupção, e eles dizendo que não, que é isso, que é aquilo, se defendendo, o Sérgio Moro, inclusive, o Marcelo Bretas, o juiz fuzileiro lá da Lava Jato do Rio de Janeiro. Olha aí como é a coisa. Lógico que a gente tem que considerar também a matéria do Estadão no âmbito dessa guerra de facções. Porque é isso, A partir disso a gente vai observando o comportamento aí desse submundo que faz a politicagem. Os partidos da direita se fragmentaram, uma parte se integrou a uma facção, outra parte se integrou a outra. E aí agora começam a dizer que tem os candidatos dos extremos, de rupturas, como diz aí esse Murilo Aragão, que é um cientista político que orienta os banqueiros, os empresários. Está numa entrevista dele hoje no jornal Estado de São Paulo, dizendo que tem os candidatos da ruptura, que é o Bolsonaro pela direita, o Lula e o Ciro Gomes pela esquerda. E que a solução vem pelo centro, que não tem ruptura. A retomada da economia permite que se busque a saída pelo centro. Isso é muito sintomático. Aí o centro o que é? Centro é o Rodrigo Maia, é o Geraldo Alckmin, é o Henrique Meirelles,
né, deram uma queimada aí no Huck, Luciano Huck, possivelmente estão aí, né, descartando essa possibilidade, né, pelo menos temporariamente, e vão trabalhar nessa outra, no chamado centro. E é aí que as duas facções se pegam. É por aí que eles vão tentar tirar o seu candidato para suceder o presidente golpista Michel Temer. Então, a lógica dessa engrenagem, né, dessa geringonça jurídica, ela é fundamental para a gente entender tudo isso. E essa outra dimensão democrática, progressista, patriótica, né, no meu ponto de vista, tem que se unir exatamente para denunciar e enfrentar esta lógica golpista, essa lógica, essa tentativa de fazer aí a transição do processo golpista para um processo político mais consolidado, para eles aplicarem o programa do golpe, que é isso aí, né? É a questão econômica. O que está por trás de tudo isso é a questão econômica. Meter a mão no orçamento público, nas estatais, nas riquezas nacionais, né? Saquear o país e superexplorar a força de trabalho. É isso, muito obrigado pela atenção, divulgue Outro Lado da Notícia, um abraço e até a próxima.